Olá pessoal, retornando então para a nossa décima aula da navegação estimada costeira, segunda parte da décima aula, né? Já fizemos a primeira parte, um vídeo de 40 minutos. Novamente, durante as aulas, quem tiver alguma dúvida, durante a aula, nós estamos atentos aí ao chat do Moodle, ao fórum e também ao grupo de WhatsApp aí. Quem tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Bom pessoal, então nós estamos falando nessa aula sobre a principal projeção cartográfica, né? Que produz cartas náuticas, né, que é a projeção de Mercator. Né? Nós já vimos na aula anterior bastantes características dessa projeção e vamos dar continuidade aqui. Né? Esse slide já foi visto na aula passada, né? Ó, diferenças e semelhanças entre as projeções cilíndricas, gnomônicas e de Mercator. Se vocês lembram, né? A projeção gnomônica, né? Ela dizia respeito à posição do ponto de vista, né? Podia ser gnomônica, estereográfica ou ortográfica, lembra? Então, a gnomônica é quando o ponto de vista é no centro da Terra, né? Então, a gente pode ter uma projeção gnomônica num cilindro, não só num plano, né? A gente trabalha normalmente com a carta gnomônica, né? A carta que a gente faz navegação ortodrômica, né? É uma projeção gnomônica num plano, mas também existe projeção gnomônica num cilindro, que é esse caso aqui. Então, o ponto de vista é no centro, projetando então num cilindro, né? Ou seja, o globo terrestre seria projetado aqui nesse cilindro que está envolvendo o globo terrestre. Já a carta de Mercator, o ponto de vista, como a gente está vendo aqui, não é fixo. E a gente vai ver no próximo slide, que já vimos na aula passada, que o ponto de vista, ou seja, onde é projetado os diversas áreas, meridianos, paralelos, também não fica exatamente na parte, assim, no eixo central da Terra, fica a 3/4 do diâmetro da Terra, então fica numa posição diferente. Então a carta de Mercator realmente tem umas características, como a gente viu naquela parte da classificação de construção, né? Que ela não é nem geométrica nem analítica, ela é convencional. Isso quer dizer que ela não segue os padrões normais que essa classificação, tanto geométrica como analítica, impõe as suas projeções cartográficas, tá certo? Então aqui é uma pequena diferença e a gente vai ver aqui no próximo slide, como já vimos na aula passada, ó. Aliás, essa figura 2.8, projeção de Mercator, é do livro do professor, do comandante Miggins, né? Nosso livro texto, nosso livro de navegação. Então aqui, ó, superfície de desenvolvimento é um cilindro, a gente já sabe que é um cilindro tangenciando o Equador, né? É uma projeção conforme, uma projeção que não é nem geométrica nem analítica, e sim uma projeção convencional, né? Convencional, não é isso? Cilindro paralelo ao eixo da Terra e tangente ao longo do Equador, né? E a origem das projetantes, né, além de ter aquele passeio, né, vertical que a gente viu no slide anterior, ele fica 3/4 do diâmetro, ele fica mais distante. Eu tinha colocado aqui, não, é 3/4 do diâmetro. Em vez de ficar exatamente sobre o eixo da Terra, ele afasta um pouco, né? Então ele é projetado, o ponto de vista, né, é colocado numa posição diferente daquelas projeções que a gente viu, onde o ponto de vista é gnomônica, ortográfica ou estereográfica, certo, pessoal? Então aqui como é que fica uma carta de Mercator por conta dessas características convencionais, né? A gente vê que aqui perto do Equador, né, a gente vê que o espaçamento entre os paralelos é praticamente idêntico, né? 0 grau, 15 graus, 30 graus. Aí quando começa a chegar em 45, a gente já sente a diferença aqui, né? Ó, 45, 60 já é maior, 75 e 80. A gente viu que isso acarreta a grande deformação, né? A grande deformação, que é a falta da equivalência, né? Nós mostramos a vocês, né, na metade da aula anterior, né, que a Groenlândia, né, a Groenlândia que faz parte, acho que, dos Estados Unidos, se não me engano, né, ou então da Islândia, né, não sei exatamente de quem é a Groenlândia, né, mas vocês sabem certamente. A Groenlândia, ela, apesar de ter 2 milhões de quilômetros quadrados, ela, na carta de Mercator, no mapa mundi, ela fica praticamente do tamanho da África, que é 30 mil quilômetros quadrados, 15 vezes menor, mas por conta de ter essa deformação na carta, na projeção de Mercator, ela parece ter o mesmo tamanho, tá certo? Então aqui é o cilindro aberto com a projeção desenvolvida, né? Mas essa distância aqui aumentando, então, é exatamente, que eu vou dizer a vocês, já vou adiantar,
que a gente vai ver nessa aula, principalmente esse artifício, né, que é feito dessa forma, que faz com que os paralelos então vão se distanciando à medida que se afastem do Equador. O nome disso a gente vai chamar de latitude crescida, e isso faz com que essa escala de latitude não seja constante. A gente vai ver que a escala de longitude, aqui nesse desenho dá para ver bem, a escala de longitude é constante. Olha só, as distâncias entre os meridianos é sempre a mesma, certo? Já a distância entre os paralelos não é, certo? Então a carta de Mercator, como a gente falou, ela é conforme, ela tem essa propriedade da conformidade, mas não tem a propriedade da equivalência, a gente mostrou a Groenlândia, e não tem a propriedade da equidistância, mas esse distanciamento diferenciado, esse distanciamento aumentado à medida que os paralelos vão se afastando do Equador, vão se aproximando do polo, ou seja, à medida que as latitudes vão aumentando, faz com que isso seja um cálculo feito a partir de bem regularizado, e a gente então aqui na escala de latitudes, a gente tem a carta de Mercator como uma carta equidistante. Então as distâncias medidas na escala de latitude são idênticas àquelas distâncias medidas em terra. Então a carta, a projeção de Mercator não é equidistante, mas por um artifício, as latitudes crescidas, ela passa a ser considerada equidistante desde que as distâncias medidas na carta sejam lidas na escala de latitude, nunca na de longitude. A gente vai mostrar isso para vocês aí com mais detalhes durante essa aula, dessa metade da aula aí. Vamos lá, características da projeção de Mercator. Qual é a superfície de desenvolvimento, certo? Não é nem um plano, nem o cone, é um cilindro, certo? A projeção ela é convencional, conforme, cilíndrica, equatorial, lembra? Agora não sei o que é conforme, é a principal propriedade que a carta de Mercator nos oferece, né? E a gente sabe que além dessas três propriedades, que são as três propriedades, digamos assim, preferenciais para uma carta ideal nas projeções cartográficas existentes, né? Existem aquelas outras digamos assim, possibilidades que permitem chamar uma projeção de uma carta ideal, né? Que é as linhas ortodrômicas serem retas, né? A gente vai ver que tanto os meridianos e os paralelos são linhas retas, né? Os meridianos são ciclos máximos, ou seja, então são linhas que representam um ciclo máximo na esfera terrestre. O Equador também é outra linha, e também na carta de Mercator é uma reta, mas uma linha ortodrômica efetivamente, ou seja, um arco de ciclo máximo qualquer que não seja sobre o meridiano, sobre o Equador, não é uma reta. A segunda característica, né, a quinta, digamos assim, depois das três propriedades, mais essa da ortodromia, é que a loxodromia seja uma linha reta. A carta de Mercator tem essa característica. E a última, aí, digamos assim, muito importante, é aquela característica de que a projeção cartográfica você possa, possuindo as coordenadas geográficas de um ponto, você possa facilmente acessar na projeção cartográfica, ou seja, a latitude e a longitude, isso Mercator vocês vão ver muito fácil. Ou então, tendo um ponto na carta, saber qual é as coordenadas geográficas daquele ponto, né? A tangência é no Equador, a gente já sabe, né? Tangência no Equador. Os meridianos, a gente vai ver, como a gente viu naquele desenho no slide anterior, são linhas verticais, igualmente espaçadas entre si. A gente vai dizer, ó, linhas retas e verticais, não fala o que é vertical, mas naquele exemplo a gente viu, né? Os meridianos na carta de Mercator geralmente é uma linha vertical e são igualmente espaçadas. Já os paralelos são o quê? Linhas horizontais, linhas retas também espaçadas, não igualmente espaçadas, desigualmente espaçadas, porque em função daquele ponto de vista, do cálculo todo para fazer, né, o sistema de construção da carta faz com que, à medida que vai se afastando do Equador, vai se aumentando essa desigualdade entre os paralelos e vai criando as latitudes crescidas, o que permite que as distâncias na carta de Mercator sejam consideradas equidistantes, desde que medidas na escala de latitude, certo? Os paralelos são
linhas retas desigualmente espaçadas, são linhas retas horizontais. A interseção de paralelos e meridianos, como a gente falou, ela passa para a gente exatamente os pontos cardeais, o norte, o sul, o leste e o oeste. Então, eles se cruzam exatamente a 90 graus, certo? O uso dela, principalmente cartas náuticas, né? Cartas náuticas, mas para fazer também mapas, ela, né? Navegar é possível, viver não é, navegar é preciso, viver não é preciso, né? Cartas náuticas que precisam de uma precisão adequada para você fazer seu trabalho profissional. Os mapas nem tanto, né? Dependendo do uso que vai ser realizado dele. Então, tanto cartas náuticas e mapas em pequena escala, nos quais distorções nas altas latitudes são aceitáveis. Tá certo, pessoal? Então, dando continuidade, então, aos slides a serem apresentados às senhoras e os senhores. Vamos lá. Então, lá, características da carta de Mercator. Tudo isso aqui já foi dito e mostrado. Superfície de desenvolvimento, cilindro. Quais são as outras superfícies de desenvolvimento que existem? Plano e cone, certo? A gente vai ver, quando for num plano, a gente vai trabalhar com a carta gnomônica, a carta que faz planejamento para navegação ortodrômica. E o cone, a carta conforme de Lambert, que a gente vai olhar também ela na próxima aula, dar uma olhada rápida, uma notícia, que vai, a projeção em vez de superfície de desenvolvimento de seu cilindro será um cone. Propriedade que conserva, conforme, né? A gente já viu que equivalência nem um pouco e equidistância sim, só desde que as distâncias sejam medidas na escala de latitude. A tangência é no Equador, não é no polo ou em outro lugar que não seja o Equador. Os meridianos são linhas retas igualmente espaçadas, os paralelos são linhas retas desigualmente espaçadas. Isso aqui foi bem claro no exemplo que a gente viu no slide anterior, mostrando a projeção no cilindro, né, da projeção de Mercator, né, dá para ver bem certamente isso aqui, que os meridianos são linhas retas igualmente espaçadas e os paralelos linhas retas desigualmente espaçadas. Esse desigualmente espaçadas é para que possamos ter a propriedade da equidistância também na carta de Mercator, né, desde que medindo as distâncias na escala de latitude. Interseção de paralelos e meridianos, 90 graus, a gente tem então certamente ali o meridiano é a materialização da linha norte e sul, então a gente tem 90, 000, 180 e o paralelo 090 e 270. O uso cartas náuticas, isso aqui é um slide que repete o anterior, né? Só para a gente, como eu falo sempre, navegação, pessoal, a navegação estimada e costeira é muita coisa que é repetida, chega a ser chato para muita gente que já aprendeu, já sei, esse professor fala a mesma coisa toda hora. Mas é para realmente reforçar, para incentivar que as pessoas que não ouviram ainda direito, ainda têm alguma dúvida, aprendam, tá certo? Desculpe então até as pessoas que já entenderam isso, eu fico repetindo às vezes uma coisa várias vezes, né? Vantagens da carta de Mercator. Os meridianos e paralelos, os paralelos e o Equador são representados por linhas retas, né? Meridianos e Equador são círculos máximos, paralelos não, certo? Mas na carta de Mercator, essas três linhas são sempre linhas retas, certo? Os meridianos são perpendiculares aos paralelos ao Equador, a gente acabou de falar, né? Que mostra exatamente os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Na carta de Mercator é fácil identificar os pontos cardeais. Toda a carta de Mercator, pessoal, tem a rosa dos ventos. E a gente vê que a rosa dos ventos, o norte-sul é alinhado aos meridianos e o leste-oeste é alinhado aos paralelos, se tiver o Equador na carta, ao Equador, tá certo? Identificar os pontos cardeais. Plotar um ponto sabendo suas coordenadas. É aquela característica que a gente já falou que é importante para uma projeção cartográfica ser considerada uma carta ideal, né? Então a gente tem um ponto, se você sabe a latitude e a longitude do ponto, 23 graus sul, 42 oeste, aí lá pegar as posições e plotar na carta, fazer a plotagem. Ou determinar as coordenadas de qualquer ponto. Eu sei o ponto que eu quero chegar na minha navegação, mas eu quero saber a latitude e a longitude dele, certo? Então, aquele ponto ali, eu quero calcular o apartamento desse ponto, por exemplo, o apartamento entre o ponto que eu estou e aquele ponto, posso calcular a latitude média. Em suma, outras características, né? Tudo isso na carta de Mercator, porque eu tenho como
determinar as coordenadas de qualquer ponto na carta de Mercator com muita facilidade, certo? As vantagens. Outras vantagens. Os ângulos medidos na superfície da Terra são representados por ângulos idênticos na carta, né? A característica da conformidade, mantém a forma das áreas pequenas, né? Então aqui está, né, a conformidade. A gente vai ver que para manter a forma das áreas pequenas é que foi preciso dar uma esticada naqueles paralelos, fazendo com que eles se distanciassem à medida que afastam do Equador, criando as latitudes crescidas e favorecendo, por outro lado, a questão da escala não constante e podendo ter a equivalência. Equivalência não, a equidistância. Vantagens. Direções, outra vantagem. Direções e distâncias podem ser medidas diretamente na carta, por ser uma projeção cartográfica conforme as direções. Direção, no caso, e distância por conta das latitudes crescidas podem ser medidas diretamente na carta. As linhas de rumo loxodromia são representadas por linhas retas. Essa foi a característica que a gente viu lá no primeiro slide da aula, mostrando que essa foi a característica da projeção de Mercator que mais chamou a atenção, que mais valorizou essa projeção, para que fosse usada na atividade profissional de navegação náutica, né, marítima. Possui facilidade de construção e existem tábuas para o traçado do reticulado. Reticulado, pessoal, é o próprio desenho da carta, ou seja, são os limites, né? Aqui, ao contrário, né? Os limites da carta aqui, dessa carta que eu dei para vocês, de toda a carta é chamada reticulado, os limites dela. Então, esse traçado do reticulado, ou seja, tudo que está dentro dela, a própria carta em si, né? E possui facilidade de construção, porque existem fórmulas próprias já descobertas, já verificadas, então, ou seja, é uma carta que tem alguma facilidade. Mesmo assim, como eu falei a vocês, às vezes tem cartas, né, que para serem construídas levam anos, 2, 3, 4 anos, até efetivamente você ter uma carta de um lugar. Agora nós tivemos, por exemplo, aí no norte do Rio de Janeiro, teve Porto de Açu, daí teve que se fazer a carta lá de aproximação, né? Então, sempre que tem uma necessidade de navegação, a Marinha é chamada, o Estado é instado a fazer uma carta de navegação, né, em prol da segurança da navegação, certo? Acho que agora a gente vai ver as desvantagens, ó, desvantagens da carta de Mercator. Deformação excessiva nas altas latitudes, né? Ela não é equivalente, então isso ocorre sempre que a alta latitude a gente comparar, não tem coerência entre o que está no globo terrestre em termos de tamanho, certo? Que tem de tamanho do Brasil e da Groenlândia, que é esse aqui, ó, certo? Ó, certo? E o que está na carta, a gente vai ver que é muito diferente. Então, por não possuir a característica da equivalência, ocorre isso aqui, deformação excessiva nas altas latitudes. Impossibilidade de representação dos polos, por ser uma projeção cilíndrica, né? O cilindro fica aqui, então o polo não aparece, aparece só os meridianos, né? E a gente vai ver que tem uma limitação para o uso da carta em termos de latitude. Círculos máximos, exceto o do Equador, ou círculos máximos exceto o Equador, os meridianos não são representados por linhas retas. A ortodromia não é representada por uma linha reta, sim por uma linha curva. Na carta de Mercator, uma ortodromia que não seja em cima do meridiano ou do Equador é uma linha curva. Tá bom, pessoal? No livro do professor Renan, na página 66, eu chamo sempre atenção, chamo atenção porque o livro do professor Renan tem muitas dicas mais simples até do que o nosso livro-texto, mas se eu fosse vocês, se eu fosse aluno da aula do curso de navegação estimada e costeira, eu dou a dica, eu leria os 2 livros, com certeza leria os 2 livros, faria todos os exercícios que constam dos capítulos referentes ao nosso curso. Né? Quem quiser se dar bem na aula, faça isso, na prova principalmente. Na prova vai cobrar de vocês tudo que tem, tanto no livro do professor Renan, que o livro do professor Renan digamos assim, o resumo simplificado do que tem no Comandante Migues, o Comandante Migues, que é o nosso livro-texto, é que vai ser efetivamente empregado. Mas no livro do professor Renan, na página 66, está escrito a seguinte dica, a seguinte observação importante para a nossa aula. A impossibilidade de representação dos polos e o valor exageradamente crescente das deformações lineares e superficiais nas altas latitudes
constituem as limitações mais acentuadas da projeção de Mercator. Ela é geralmente limitada pelo paralelo de 60 graus, porque nesta latitude as deformações já se apresentam excessivas, causadas pelas latitudes crescidas. A gente vai ver que se a latitude crescida, por um lado, resolve o problema da equidistância, nas altas latitudes, né, a deformação causada pela latitude crescida, a gente vai ver o que é isso daqui a pouco na prática, ou seja, mostrando uma carta e gerando as latitudes crescidas, ela acaba sendo também motivo da própria deformação, né, da própria imperfeição da carta nas altas latitudes. Então a gente vê que já vimos que a agulha magnética, a agulha giroscópica e a carta também tem limitação de uso para as altas latitudes, certo, pessoal? As altas latitudes são problemáticas. Naveguem nas baixas latitudes e vocês navegarão com todos os instrumentos funcionando bem. Em altas latitudes é para quem tem experiência e tem instrumentos capazes de você fazer uma navegação segura nas altas latitudes, né? Não, mas tudo é certinho, pode ficar tranquilo, ninguém se preocupe caso algum de vocês vá fazer, por exemplo, uma navegação polar, navegação em águas polares, existe curso específico para vocês saberem qual é a carta que você vai ter que usar direitinho, qual é, digamos assim, a agulha que você vai ter que usar, como você vai usar. Claro, o GPS te dá a posição. Se você tiver o GPS sempre, você vai poder fazer a sua navegação, vai poder se situar, né, onde eu estou e para onde vou, fazer a sua navegação sem problemas, tá certo? E certamente, como eu falei, tem curso específico para navegação no polo, em águas polares. Então, olha lá, as limitações da carta de Mercator. Prosseguindo com as limitações, vimos as desvantagens, agora as limitações. O uso normal somente até os paralelos de 60 graus. Nestas latitudes, as deformações já se apresentam excessivas. 60 graus, pessoal, é uma boa distância do Equador. Você só pensar que o Rio Grande do Sul, né, Porto Alegre, é paralelo 30, né? Então é o dobro da distância entre o Equador e Porto Alegre, mais a mesma distância que vai, quer dizer, é uma distância bem grande, né? O Equador passa em Macapá, né? Ou seja, a distância de Macapá até Porto Alegre 2 vezes, né? Então 60 graus é uma boa parte, assim, a parte mais navegável, né? Ou seja, lá para a parte sul principalmente, que só tem ali as estações de pesquisa, né, como a Comandante Ferraz e tal, lá ninguém vive lá efetivamente, a não ser cientistas, pessoas que vão para lá fazer trabalhos mais específicos, né? Mas ao norte, sim, ao norte existe lá a Islândia, a própria Noruega, a Suécia, né? Que aí tem latitudes paralelas mais altas, vão precisar, então, lá foi desenvolvido certamente técnicas de navegação que facilitam a segurança da navegação, que contribuem e que garantem. Do paralelo de 60 até o de 80 graus, as cartas de Mercator podem ser usadas, mas com precauções na escala de distância. Como eu falei, dessas precauções tem que ser verificadas, tá? A gente não vai falar nelas aqui nesse curso não, tá? O nosso curso não é que se limite até 60 graus, mas se alguém for fazer uma navegação acima de 60, fique atento, né? Quais são as precauções que eu tenho que ter na escala de distância para poder fazer a navegação utilizando a carta de Mercator, utilizando a régua, a agulha náutica, né? A agulha magnética ou a agulha giroscópica, certo? Acima da latitude de 80 graus não deve ser empregadas a carta de Mercator. Mas aí não vou usar qual carta? Aí você talvez vai ter uma outra carta. A carta de Lambert, por exemplo, ou mesmo uma carta gnomônica, ela permite que você faça o emprego dela acima de 80 graus, tá certo? Ela não tem essa limitação. Elas não têm essa limitação. E vamos falar então um pouco agora sobre latitudes crescidas. Como a gente falou, distorção das cartas de Mercator. Quando comparada com o globo terrestre, a projeção de Mercator exibe enormes deformações relativas nas áreas de altas latitudes, né? Aqui está 2.000 km², aqui 30.000 km², aqui 18.000 km², e é praticamente um desenho muito parecido, muito próximo, né? Diferenças muito grandes. Deformações nas áreas não resolvido. Deformações nas distâncias, resolvido com a variação da escala ao longo das latitudes. A escala das latitudes, pessoal, é essa daqui, é onde os paralelos se distanciam desigualmente à medida que se afastam do Equador. A gente vê que os meridianos são igualmente defasados, igualmente separados, certo? Então essas latitudes crescidas aqui vão
permitir que a carta seja considerada equidistante. Latitudes crescidas e medição de distâncias. Na projeção de Mercator, à medida que a latitude cresce, os arcos de paralelo vão sendo aumentados, numa razão crescente, sendo distanciados, ele quis dizer aqui, né? Com os arcos do meridiano sofrendo aumentos na mesma proporção, para que seja mantida a condição de conformidade. Então, olha lá, vamos ver aqui. Na verdade, a gente vai ver o que ele quer dizer aqui com esses arcos de paralelo crescendo e os arcos de meridiano sofrendo aumentos também. Olha só. Vamos imaginar aqui, a gente vai ter os slides mais claros, ó, que a gente pegue aqui uma parte do globo terrestre, né? Isso aqui seria um hemisfério superior, hemisfério norte da Terra, e a gente pegou e plotou nele então duas circunferências em latitude diferente. Aqui é 15, 30, 45, 60, 75 graus de latitude. Então, na Terra a gente desenhou dois círculos, não são duas circunferências, dois círculos, né, na Terra, né? E aqui nós estamos mostrando para vocês, né? Aqui é como se fosse a Terra mesmo, né? Está indo na direção lá, seria o polo, né? Todos os meridianos, né, vão convergindo para o polo. Então aqui está o desenho. Então, quando eu faço, olha só, aqui essa distância aqui entre os dois paralelos aqui, né? Isso aqui na verdade é o tal do apartamento, né? As distâncias de apartamento aqui nesse momento aqui, a definição de apartamento é a distância entre dois pontos, né? Entre dois meridianos numa mesma latitude, né? Aqui está. Então aqui está, seriam diferentes, né? Quando eu transformar isso aqui num cilindro, essas linhas vão ser da mesma distância. Olha lá, vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Quando eu faço isso, em vez de pegar, porque aqui, como eu falei, isso aqui é o desenho na Terra. Aqui é na projeção. Quando eu projetar isso aqui num cilindro, o que vai acontecer? Esse cilindro mais embaixo vai se transformar numa elipsezinha pouquinho abaulada. Já esse aqui, que é lá entre 60 e 75 graus, vai ficar uma elipse totalmente abaulada, tá certo? Por quê? Porque o meridiano, em vez de convergir para o polo, vai ser paralelos. Os meridianos sendo paralelos faz com que essas esferas e círculos que a gente plotou aqui na Terra tomem essa forma de elipse, né? Para ajustar isso aqui, então, o que eu faço é esticar isso aqui, ó. Quer ver o que vai acontecer aqui, ó? Aqui os três apartamentos são da mesma distância, né? Mas para quê? As pequenas formas, lembra que a conformidade, as pequenas formas sejam idênticas, né? Então eu tenho que fazer uma esticada aqui, olha. Quando eu estico aqui, ó, isso aqui que são chamadas de latitudes crescidas, ó. 15, 30, 45, 60, 75. Para voltar a ter essa elipse aqui, voltar a ser um círculo, como era lá desenhado na Terra, eu precisei dar uma esticada aqui nesses meridianos aqui, né? Ou seja, eu separei os paralelos de forma desigual, né? Entre cada distância aqui, para que essas elipses aqui voltassem a ser um círculo, tá certo? Então, a gente vai ter os slides mostrando isso com mais clareza aqui, ó. Cada 15 graus, né? Olha só. Os 15 graus, então, aqui seriam diferentes, como a gente falou. Os paralelos são afastados desigualmente entre si, tá certo? Isso acontece em toda a carta de Mercator, pessoal, tá? Então, na verdade, deve ser dizer, mas então aqui está errado. Não, aqui é o que é o certo. A distância tem que ser lida aqui, na escala de latitude. Latitudes crescidas, distorção das cartas de Mercator. Dois círculos iguais são traçados em latitudes diferentes no fuso vertical ou setor do globo terrestre para entender as deformações que ocorrem. Então, isso é o que a gente viu lá, que eu acabei de mostrar a vocês aqui. Um círculozinho azul entre as latitudes 15 e 30 graus e um círculo encarnado nas latitudes de 60 a 75 graus. Isso aqui é como se tivesse desenhado no globo terrestre. A gente vai abrir agora, vai fazer como se fosse a projeção de Mercator. De forma que os meridianos fiquem paralelos, né? Se os meridianos ficarem paralelos, é o que a gente projetou num cilindro. Se esticam horizontalmente os dois meridianos, né? Como consequência, os círculos se transformam em elipses, com o norte mais distorcido que o do sul. Como eu falei, aqui o azul tem uma pequena distorção, já o encarnado uma distorção muito grande. As distorções nas cartas de Mercator, o que, para compensar, se faz as latitudes crescidas.
E lá está então, distorção das cartas de mercado. Como é uma projeção conforme, que conserva as formas de áreas pequenas, temos que esticar verticalmente o setor até que as elipses retornem novamente à forma circular. Então isso aí então, aqui o que acontece é isso. E aí a gente vê que as distâncias aqui entre os paralelos são desigualmente espaçadas. Isso é o que a gente chama de latitudes crescidas, tá? Aqui, ó, essa distância aqui vai ser entre 15 e 30 graus, vai ser o valor x, e aqui também essa distância vai ser o mesmo valor daqui, certo? Ó, o x aqui, ó, vai ser igual, certo? Só que a distância na carta vai ser diferente, tá certo? A gente vai medir aqui, quando você pegar aqui, ó, essa distância, o compasso medido daqui até aqui vai ser 15 graus. E quando eu pegar o compasso medido daqui até aqui, também são 15 graus. As distâncias são diferentes, mas o valor é o mesmo, tá certo, pessoal? Então, essa é a distorção das cartas de mercado, a produção das latitudes crescidas, né? A criação. Latitude crescida corresponde a um determinado paralelo, correspondente a um determinado paralelo, é o comprimento do arco de meridiano compreendido entre a projeção do paralelo considerado e o equador, tomando-se para a unidade de medida o comprimento do arco de 1 minuto do equador, tá? 1 minuto de longitude. Essa é a definição que está no nosso livro-texto, pessoal. Mas se eu apresentar a vocês a forma da latitude crescida, ainda é mais graciosa. Ó. Eu tenho aqui, eu acabei não lançando aí na aula, né? Mas geralmente eu faço isso na sala de aula no quadro branco, né? Para vocês terem uma ideia, que as latitudes crescidas foram calculadas para o elipsoide internacional de referência, né? Que é a nossa Terra, certo? Elipsoide internacional de referência, pelo emprego da fórmula. A fórmula que eu tenho da latitude crescida é a seguinte, pessoal. Começa com uma fração. É 10.800 sobre π vezes 0,43429, logaritmo da tangente, abre parênteses, 45 mais latitude sobre 2, fecha parênteses, menos 10.800 sobre π, abre parênteses, daí vem um e ao quadrado, seno da latitude, mais 1/3 do e à quarta, seno ao cubo da latitude, mais 3 pontinhos, né? Vai uma sequência aí, onde e representa a excentricidade do elipsoide internacional de referência, tem o valor do e aqui, nesse caso 0,0. Em suma, então a latitude crescida é um cálculo muito bem feito pelos cartógrafos, que nos permite então confiar que a projeção de Mercator, né, ela pode ser considerada, pelo menos eu entendo assim, pode ser considerada equidistante desde que você meça as distâncias na escala de latitude. Certo, pessoal? É isso para isso que serve as latitudes crescidas. No livro do professor Renan, na página 66, também tem essa observação importante para a nossa aula aqui. Ó. Na carta de Mercator, a escala de longitudes é constante. As distâncias entre os paralelos, os meridianos é igual, né? Mas a escala de latitudes aumenta. Assim, a escala da carta varia com a latitude. E, dessa forma, as distâncias só são verdadeiras se forem lidas na escala de latitudes. Este é um cuidado fundamental a ser observado na utilização de uma carta náutica na projeção de Mercator. Cuidado fundamental. Se você medir na escala de longitude, vai estar errado, certo, pessoal? Só pode medir na escala de latitude. Latitudes crescidas e medição de distância. Na carta de Mercator, a escala das longitudes é constante, porque os meridianos são separados igualmente. E a escala de latitudes cresce à medida que a latitude aumenta. A gente já mostrou isso para vocês, acho que está bem claro, né? Assim, a escala da carta varia na razão da latitude, certo? Varia na razão da latitude. Atenção, a medição de distância só é verdadeira se lida na escala de latitude. Só é verdadeira porque ela só é equidistante quando você lê na escala de latitude, por conta das latitudes crescidas que transformam uma projeção que não seria equidistante em uma projeção equidistante. Tá bom, pessoal? Então, a gente pode dizer que ela é equidistante se medida na escala de latitudes as distâncias que constam da projeção cartográfica de Mercator. Aqui, ó, novamente, aquele exemplo. Ó. 1 milha náutica, 1 minuto de latitude. Distância real entre A e B é 40 milhas náuticas. A e B está aqui. Ó. Vamos ver primeiro o círculo 2. Ó.
Ciclo 2, latitudes mais baixas. A distância AB, olha só, aqui, como é que é isso aqui? Ó? A distância AB aqui seria 20 minutos, 40 minutos. Então, entre 20 e 40 minutos dá 20 milhas, certo? Então, a distância aqui AB, ó, seria essa linha aqui, daqui até lá, tá certo? Em baixas latitudes, essa distância aqui, que é medida aqui exatamente, já que é 40 milhas náuticas, né? Aqui seria essa distância. Aqui nós teríamos uma distância que seria também 20 minutos. Aqui está 10, 20, 30, que seria um pouco mais, né? Acho que está. Aqui seria medida na escala de longitude. Já em altas latitudes, o que acontece? Aqui se mantém lida aqui, ó, 20 minutos e 40 minutos, e na escala de longitude vai ter uma diferença muito grande, tá certo? Então, por isso aqui a escala da carta varia na razão da latitude, tá certo? Então a gente sempre tem que ler na escala de latitude, tá certo, pessoal? Aqui é só fazendo a comparação para baixas latitudes e altas latitudes, mostrando que se você faz essa mesma leitura de AB na escala de longitude, você vai ter valores diferentes para cada latitude, alta ou baixa. Já na escala de longitude você vai ter a distância correta, porque aqui vai ser 40 milhas e aqui também vai ser 40 milhas, que é o valor perfeito da distância entre A e B. Tá bom, pessoal? Utilização, com isso a gente acabou então a parte das latitudes crescidas, utilização das cartas de Mercator. Além da cartografia náutica, a projeção de Mercator também é utilizada nas seguintes classes de carta. Carta piloto, que serve para informar para a gente informações oceanográficas, informações até meteorológicas, de vento, de corrente, né? Cartas de fusos horários, a carta de fuso horário da hora legal, cartas magnéticas, que até já mostrei a vocês, cartas meteorológicas, as cartas sinóticas, cartas aeronáuticas, mapa mundo e outras. Todas essas são feitas utilizando-se a projeção de Mercator. Vamos ver uns exemplos aqui. Aqui está uma carta piloto, vocês vão ver durante esse curso como é que significa isso aqui, o vento, a probabilidade do vento vir de leste ou vir de sudeste, né? Então aqui a gente tem todas essas informações. Essa aqui é o desenho da carta piloto. Aqui é a carta de fusos horários e hora legal, né? Aqui a gente tem o fuso Zulu, né? Que 7,5 graus para leste, 7,5 para oeste, 15 graus é cada fuso. A gente tem 12 graus para leste, 12 fusos para leste, 12 para oeste. Para leste de Alfa até Mike, no alfabeticário, e aqui de November a Yankee, de Alfa Mike exceto Juliette, e de November até Yankee, cada um com a sua hora legal, cada fuso de 15 graus de longitude com a sua hora legal. A nossa hora legal é aquela que acompanha o fuso do local que a gente vive, né? Aqui o nosso, por exemplo, o principal é o fuso Papa, né? Lembra? No horário de verão a gente passava o fuso Oscar, que é um fuso mais próximo aqui do... Né? Depois voltávamos para o Papa, somando e subtraindo uma hora, certo? Então essa aqui é essa carta, e novamente a gente vê a Groenlândia aqui, maior até, acho que até aqui a África, que é 15 vezes maior a África do que a Groenlândia, mas na carta aqui parece maior até, certo? Cartas magnéticas, já mostramos a vocês, né? Aqui a indicação de 20 graus norte, 25, então aqui tem as declinações magnéticas desenhadas nas cartas, e aqui é a representação. Cartas meteorológicas, cartas sinóticas, vocês já devem estar vendo em meteorologia, né? É importante conhecer como é que se trabalha nesse tipo de carta aqui. A projeção também é a projeção de Mercator. Cartas aeronáuticas, aí está, né? Um desenho. Dúvidas, talvez tenham, a gente não tem como saber. Se tiver, manda pelo chat, manda pelo fórum, manda pelo zap, pelo Nave 1 2021. Mas, para encerrar a aula, eu deixo a vocês esse exercício de Calunga, já que a gente está com uma aula aí mais folgada. E exercício de Calunga é importante, porque a gente vai precisar disso para a prova e para a vida. Então vamos lá, exercício de Calunga para a gente fazer aí. Copinha aí, por favor. Um navio mercante navegava no rumo verdadeiro 350 graus. Sendo que a declinação magnética da área era 13 graus oeste. O desvio da agulha do navio mercante era 3 graus leste. E o oficial de quarto avistou um navio tanque com a marcação polar 170 bom bordo. Aí está. Responda o que se pede, empregando a técnica do Calunga, ou seja, sugerindo que vocês façam um Calunga para poder responder, e apresente as respectivas sentenças matemáticas de cada solução. O que é a sentença matemática? Por exemplo,
Quando se pede, por exemplo, o rumo magnético, eu tenho o rumo verdadeiro e a declinação magnética, qual é a conta que eu tenho que fazer para chegar no rumo magnético? É o rumo verdadeiro mais ou menos a declinação magnética. E o Kalunga me responde isso. Ou seja, olhando para o Kalunga, eu vejo qual é a resposta. Ou seja, seria a conta que eu vou fazer utilizando essas informações, né? Os vetores e os ângulos que eu uso no Kalunga, né? Então tá lá o que se pede. O primeiro é o rumo magnético do navio mercante. Então, como eu falei, o que é a sentença matemática? O magnético é igual ao rumo verdadeiro, que eu tenho dado, mais ou menos a declinação magnética. Como é que eu vou saber se é mais ou menos? Fazendo o Kalunga. Fazendo o Kalunga eu tenho a informação se vai ser para leste, para oeste, então eu vou saber se é mais ou menos, tá bom, pessoal? Eu falei, no Kalunga é importante saber o que é cada vetor, o que é o norte verdadeiro, o que é a proa, o que é o rumo verdadeiro, o ângulo entre o norte verdadeiro e a proa do meu navio, né? O que é a declinação magnética, é o ângulo entre o norte verdadeiro e o norte magnético. Então, cada coisa dessa é importante. Então, o que a gente pede aí? O rumo magnético, o rumo da agulha do navio mercante, uma marcação relativa do navio-tanque, a marcação verdadeira do navio-tanque, a marcação magnética do navio-tanque e, finalmente, a marcação da agulha do navio-tanque. Então, eu deixo para os senhores, para as senhoras, esse exercício de Kalunga, certo? Existem outros, tanto no livro do comandante Migues como no livro do professor Renan. Eu faço votos aí que vocês trabalhem. No início da próxima aula a gente começa dando a solução, do gabarito desse exercício aí, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado. Bom fim de semana, bom fim de semana não, boa semana para os senhores aí. Nós estamos aí na 10ª aula, vamos para a 11ª. Próxima aula, então, a gente vai ver a carta gnomônica e a carta cônica de Lambert. Carta cônica conforme. Muito obrigado pela atenção, agradeço a todos, tá? E um abraço e até a próxima aula. Muito obrigado.